Giovana. Falar para eu falar, para eu falar baixo é o mesmo que falar com a galinha não cantar quando ela bota um ovo. Nossa, eu tô gravando. Gente, eu acho que seremos só nós 6, me incluindo, né? Não, 2 é o Ulisses, né? Nossa senhora, é verdade. Somos só nós 4. São 4 alunos. Eu tinha noção que não ia dar ninguém nessa aula. Ué, Porque Cara, amanhã é no meio da feriado, né? quarentena, tá fazendo o quê? No boteco bebendo? Não existe vida social na quarentena. Ué, eu ainda. Teve gente que me aqui em perguntou o Goiatuba horário ainda. não parou assim, não. Fala, Carlos. Teve gente que me perguntou ainda o horário, eu falei aqui. Não, eu tenho uma amiga que eu estava conversando agora, e amiga assim, de ensino médio. Que agora era uma amiga vamos. Vai pegar, Caio. Vamos ser. Thelma, vamos ser fora da lei e beber na volta do lago amanhã? Você tá doida? Como Zaqueu. Nem pensar. Como Zaqueu. Como Zaqueu do Caio, você vai entrar pra história. Mas vamos fazer o seguinte: em homenagem a vocês que foram heróis da resistência e entraram. Não vamos fazer a tarefa da senhora. Só vai dar 10. Opa! É? Aí. Eu juro que se não fosse terminantemente proibido pela direção de ensino avaliar ou atribuir qualquer tipo de nota na participação nesses encontros síncronos, eu daria um ponto para cada um que está aqui hoje. Mas é proibido, depois dá problema para mim. Professora, regras foram feitas para serem quebradas. Mas não oficialmente com o vídeo gravando. Galera, não foi eu que falei isso, foi meu irmão. O Delmar vai assistir essas aulas? O que é, Carlos? O Delmar assiste as aulas da senhora ou de todos os outros professores? Alisson, eu acredito que ele não assista. Eu sei que ele entra pelo menos ele tem autorização, ele tem acesso para entrar no Moodle e acessar as salas de aula de todo mundo, sabe? Mas eu não sei se ele já pegou alguma aula para assistir. Eu duvido muito que um químico vá parar e gastar tempo da vida dele assistindo uma aula de história da educação. Mas vai, né? Isso pode ser usado como prova. Alguém pode requisitar essa gravação para dizer que eu me comprometi a dar nota extra para vocês. E aí, como é que eu vou fazer? Fazer igual o Bolsonaro, falar a gravação sumiu? Fala que PF é ponto frio. A senhora faz. Qual é aquele presidente que falou assim, quilo por que quilo? Quilo por que quilo. É verdade. Mas vamos lá, então. Até que eu liberar vocês mais cedo. Liberar mais cedo, eu tô aqui em sala de aula, vocês perceberam? Vícios de professor. Então, gente, retomando o que a gente falou, que a gente estava discutindo ontem, que a gente estava discutindo aquela música lá do Fábio Braza, né? E aí, por incrível que pareça, eu cheguei à conclusão que a música é realmente muito boa, porque a hora que a energia voltou aqui, eu falei, Erwin, ouve o que é Carlson? Ele falou com depois que a energia voltou, você foi assistir de novo. Fui assistir de novo. A Giovana disse que não aguenta mais ouvir essa música. Mas é porque eu fui obrigar o Erwin. Falei, Erwin, veja a música que eu estava passando para os meninos. Ele, eu falei, assiste. E aí, a hora que terminou de assistir, ele olhou e falou assim, até que ele é bonitinho. Eu falei, puta que pariu, pro Erwin... Nossa, tá gravando, né? Mas não. Eu falei, pro Erwin falar que é bonitinho, então a música é muito boa. Mas, enfim, vamos retomar. Algumas questões que eu queria retomar com vocês. Porque eu não sei o que essa música é mais. Se ela é mais histórica ou filosófica. Ela é muito boa nos dois aspectos. E toda vez que eu ouço, parece que aparece uma coisa nova pra gente refletir sobre ela. Então, pra mim, é tipo Carros, pra mim, o filme. Eu assisto tantas vezes, cada vez eu acho um negócio diferente, um trem assim. Nossa, tem aquele negócio. Nossa, acho bom demais. O 1, o 2, eu assisto tudo. Nossa Senhora. Sabe que eu tô precisando ver de novo, né? Que eu não lembro quando foi a última vez que eu vi. Mas, enfim, retomando, algumas frases. É lógico que só o fato dele citar ali, sei lá, as caravelas, o Mandela, o Tupac, o Hitler, até o Covid, né? Tem um monte de menções históricas ali muito legais. E aí, falando sobre isso, como ele cita lá o Tupac, eu não sei se o Carlson era da turma que eu fiz ler. Eu acho que sua turma não precisou ler, Carlson. Tem um livro muito legal que ele é filme,
que discute o problema do racismo nos Estados Unidos, que está super atual, muito legal, chamado O Ódio que Você Semeia. Tem o livro é espetacular, mas aí tem o filme. O filme é de 2018, e vocês acham por aí, quem tem as manhas de baixar, acha mais fácil ainda. Porque a história do filme começa justamente quando uma menina presencia, testemunha, o melhor amigo dela de 16 anos de idade ser assassinado por um policial, numa batida lá. Muito atual, vale a pena. Dá uma visão, um contexto de como que é a questão do racismo nos Estados Unidos, esse embate entre o movimento negro, os panteras negras e o racismo branco lá. Então, o filme é muito legal. O filme não faz jus ao livro. O livro é muito melhor, mas o filme é muito bom. Vale a pena ver. Voltando para o nosso clipe. É muito interessante a gente pensar ali, por exemplo, quando ele fala somos herdeiros dos erros de ontem. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente é herdeiro do que aconteceu no passado, ele termina dizendo, ele engata dizendo... E se esse já é o passado e alguém está só esperando eu agir? Que aí, a virada, por isso que eu falo para vocês que quanto mais você ouve a música, mais você descobre que ela é genial, porque ele dá uma virada que ele passa o tempo inteiro falando do ontem. Se eu pudesse voltar no passado e corrigir o passado, e corrigir o Holocausto, a perseguição aos negros, mas aí de repente ele fala assim, mas agora é o passado. Nós somos o passado de alguém. Então, da mesma forma como eu gostaria de voltar no passado e corrigir um monte de coisa, o que é que eu estou fazendo para melhorar o futuro, uma vez que eu sou o passado de alguém? Gente, olha que doido, que filosófico que é isso. Nós somos o passado de alguém. Nós somos o nosso próprio passado. Então, o que a gente quiser da nossa vida daqui a 10 anos, depende do que a gente estiver fazendo na nossa vida hoje. E aí a grande questão filosófica que se coloca é o seguinte, daqui a 10 anos, se eu olhar para trás, eu vou ter orgulho da pessoa que eu sou hoje ou eu vou ter vergonha dessa pessoa? Isso dá um peso de responsabilidade nas costas da gente. Se alguém pegar um vídeo, se alguém pegar alguma coisa que você fez ou disse e tacar na sua cara daqui a 10 anos, você vai falar, eu já era o cara naquela época, ou eu vou falar assim, como Zaqueu? Que vergonha que eu tenho do que eu era naquela época. Né? Então tá igual eu entrando no Mensage, esses dias pra trás eu baixei o Mensage por vídeo, assim, gente do céu, eu falava isso aqui. Cara, tem muita coisa feia lá também, viu? Jesus. Quem não tem? Mas agora a grande questão é a seguinte, a partir do momento que a gente está sendo provocado a pensar essas questões, não significa que a gente vai virar santo de uma hora para outra, porque somos humanos e somos passíveis de falhas. O problema é a gente tomar consciência dessa condição nossa e tentar melhorar, tentar trabalhar para estar sempre melhorando, para cada dia você se melhorar. Então, por exemplo, eu não significa eu, Thelma, mas um eu genérico. Sempre ri de piada racista. Aí, a partir do momento que a gente está estudando, tomando consciência, não, peraí. Mas rir de uma piada racista não é, de certa forma, apoiar, estimular o racismo? Então, agora eu vou me policiar para eu não rir. Fazer aquele movimento que está na internet, da hora que alguém contar uma piada racista perto de você, você olhar para a pessoa e falar assim, não entendi, dá para explicar? Justamente para dar uma constrangida na pessoa, para a pessoa ver que aquilo que ela fez não é legal. Não, quer dizer, é a gente se policiar, é um trabalho que a gente vai fazendo, que às vezes o hábito, a cultura, a criação, todos nós, de uma forma ou outra, a gente tem uma criação que é um pouquinho racista, um pouquinho machista, um pouquinho sexista. Então, toda vez que você ouvir uma piada sobre homossexual, sobre negro, sobre mulher, ao invés de você rir para estimular o cara a continuar contando piada, peraí, não entendi. Dá para você explicar? Eu não vi graça nisso. Porque ao invés de você estimular o cara, já está desestimulando. Mas é lógico que é uma educação, porque a nossa primeira reação é achar graça. Piada com deficiente, piada com homossexual, piada com mulher, piada com negro. E a gente se trai. Então, é um processo de todo dia a gente estar se cuidando e tentando a cada dia ser melhor. Se daqui a 10 anos você olhar para trás e falar, putz, melhorei muito,
Legal. Triste é se você olhar para trás e falar, nossa, parece que eu gostava mais de mim naquela época. Já pensou? Né? E aí, a última frase que eu separei da música, que eu acho, duas, né? Que eu acho muito importantes para a gente refletir, é que ele diz assim, é uma pergunta, ele diz, o que os filhos do futuro dirão de nós? A gente olha para a Alemanha da Segunda Guerra Mundial e a gente sabe o que a gente diz sobre ela. E o que é que dirão sobre nós? Né? A gente olha para o Brasil da época da ditadura, para movimentos Diretas Já, por exemplo, e a gente tem algo a dizer sobre as pessoas que participaram do Diretas Já. E o que vão dizer de nós? Né? E por último, ele conclui lá já no finalzinho, muitas vezes passa despercebido, dizendo, o passado é agora. Aquela música, gente, vocês têm que ouvir ela assim, umas 10 vezes. Calisson, para você que não gosta do estilo musical, você falou muito bem, ela é quase narrada. É como se você pegasse uma poesia e pusesse uma música de fundo. Então, foca na letra. Eu tenho problema com música também. Eu foco muito na letra. E a letra dela é espetacular. É muito poética, é muito filosófica, é muito reflexiva, vale a pena a gente estar pensando. Voltando, então, para o nosso trabalhozinho de ler e assistir filme sobre a história da educação brasileira, e isso não está desconectado, viu, gente, da história da educação brasileira. Eu costumo dizer assim, essas reflexões, a filosofia ela não está separada da história. As nossas reflexões sobre filosofia, sobre a sociedade, elas contribuem diretamente para a gente pensar a nossa prática enquanto professores. Entender a história. Por isso que eu gostei da música quando ela traz toda essa história, porque olhar para o passado, olhar para a história, seja da educação, seja da sociedade, a gente aprende muito com ela, até para não repetir esses erros. Se a gente não pode voltar no passado e corrigir os erros, pelo menos a gente pode não repetir esses erros no presente ou no futuro. Ele vai falar sobre o Marquês de Pombal, né, e a reforma pombalina, que é assim que é conhecida, a reforma pombalina, lá na Europa e no Brasil. O que merece destaque para a gente de uma forma bem superficial? Primeiro, o texto é chato pra caramba. Texto doído de ler. Doído. Tá? Mas, assim, é uma referência, não tem jeito. Tem horas que eu consigo arrumar uns textos muito legais para vocês, tem hora que não dá para contornar, a gente tem que enfrentar o que é ruim, não tem jeito. E olha que o autor é um baita autor. Mas o que vale a pena a gente pensar aqui desse texto? Primeiro, que essa reforma pombalina que acontece lá em Portugal, especificamente o foco vai ser a Universidade de Coimbra, ele vai ser um esforço para trazer para Portugal reflexos do iluminismo enquanto corrente filosófica e enquanto forma de lidar com o conhecimento. Professora, mas o que significa isso? Significa um esforço consciente do Pombal e dos autores da época, no caso lá o Marquês de Pombal, que eu não lembro o nome dele, Sebastião José de Carvalho e Melo, um esforço consciente deles de separar igreja e educação. Então, é o que a gente chama de laicizar a educação. O que é laicizar? Tornar a educação laica. Separar a religião e a educação. Por quê? Porque a gente tem que saber, gente, que independentemente da religião que você tenha, a religião, ela traz uma visão de mundo implícita. E essa visão de mundo, ela passa pelo processo educativo. E isso vocês, enquanto futuros professores, vocês têm que ter muita consciência disso. Existem alguns autores da sociologia que eles vão discutir muito isso, é o que eles chamam de currículo oculto. Então, eu, enquanto professora, o professor Hervé, a professora Bruno, o professor Antônio, não sei quem está dando aula para vocês esse semestre, mas quando a gente escolhe os conteúdos que a gente vai ministrar para vocês, como a gente vai ministrar esses conteúdos,
Isso implica uma visão de mundo, um conjunto de valores, em um método, em como que eu quero formar vocês. E vocês, quando vocês estiverem em sala de aula, isso vai acontecer também. Você, enquanto professor, quando você escolher, olha, não dá tempo de ministrar tudo, eu vou escolher isso ou aquilo. As escolhas que você faz, mesmo que inconscientemente, trazem uma visão de mundo e de valores que você tem para a sua prática de professor. Então, isso acontece, esse é um dos problemas da educação religiosa, é você colocar a formação das novas gerações a cargo da igreja, a cargo de no caso, a cargo de uma única religião, que é a religião oficial do Estado. Se a gente tivesse um montão de religiões diferentes, todas elas fundando suas escolas, isso ainda seria problemático, mas seria menos problemático por quê? Porque eu, enquanto mãe, vocês, enquanto pais, poderiam escolher, olha, eu quero colocar meu filho numa escola católica, espírita, protestante, umbandista, quimbandista, hinduísta, xantoísta, sei lá. Mas já uma escola que professasse os valores que são os da minha família, ou uma escola ateia. Mas quando você dá uma religião oficial de Estado, você não tem essa escolha. Você tem que enfiar a goela abaixo aquela concepção de mundo e aqueles valores para as novas gerações. Então, a reforma pombalina, ela está marcando uma ruptura, ela vai marcar muito uma perseguição aos jesuítas, que a gente viu no encontro passado. Então, os jesuítas, eles se transformaram num pilar forte da educação europeia, principalmente nas colônias, para a expansão da fé católica. E nesse momento, com o Pombal, você vai falar, não, peraí, não é assim, esse projeto jesuíta não é legal, não está funcionando, vamos trazer um projeto iluminista, com os valores da razão, da ciência, não da religião. Tudo bem que há um projeto de poder envolvido nisso. A gente tem que pensar que Portugal e Espanha são dois dos países europeus, ou seriam os países europeus que vão se manter mais fiéis ao catolicismo depois da reforma contra a reforma. Se a gente pensar que a França vai ser berço de uma reforma protestante, as três grandes religiões protestantes vão surgir, vai ser o calvinismo, o luteranismo e o anglicanismo. Se você pensar que o Lutero vai estar na Alemanha, que o Calvino vai estar na França e que o Henrique VIII na Inglaterra vai fundar a Igreja Anglicana, quer dizer, três das grandes potências europeias vão ser protestantes. Quem vai estar sustentando a Igreja Católica vai ser Portugal e Espanha. A Inquisição vai agir de uma forma brutal no Portugal e na Espanha. Então, quando Portugal rompe com os jesuítas e propõe um novo projeto educativo ali, é uma forma também do rei estar rompendo um pouquinho da influência da Igreja Católica dentro do Império Português. Então, há um projeto educativo, mas há um projeto político em jogo ali. E, lógico, um projeto econômico, porque ninguém faz política desinteressada. Há sempre um interesse econômico por trás desse negócio. Então, a gente vai ter uma influência religiosa nisso, a gente vai ter uma perseguição dos jesuítas, que vão chegar a ser expulsos de Portugal e do Brasil. Como a Igreja Católica era muito forte naquela época, não houve, por parte dela, assim, uma repressão dessa reforma, não? Nossa, brutal! O que a gente chama de contra-reforma é justamente as medidas que a Igreja Católica vai tomar para reprimir a reforma protestante. Então, a reforma pombalina. Ah, tá, a reforma pombalina vai ter toda uma disputa política em torno disso. Tanto é que os jesuítas vão ser expulsos, o José de Anchieta vai responder a processo, mas depois eles vão voltar. E também há sempre, assim, uma negociação, um jeitinho. Então, por exemplo, por mais que os jesuítas estejam sendo perseguidos, você tem que pensar que dentro da igreja, os jesuítas, eles representavam um movimento muito forte politicamente, mas eles eram um movimento. Dentro da igreja, a gente tem aquilo que a gente chama de clero regular e o clero secular. O clero regular é aquele que é mais apegado às tradições da igreja. Os jesuítas eram, se eu não me engano, eles eram clero regular. O clero secular, ele é mais aberto, mais flexível. Então, o que acontece? Quando você persegue os jesuítas, aquele outro lado da igreja, que não faz parte do mesmo grupo dos jesuítas, de certa forma apoia, porque ele vai se fortalecer.
Então, há divisões internas dentro da própria igreja. E outra coisa, por mais, só complica assim, por mais que os jesuítas oficialmente tenham sido banidos das colônias portuguesas de ultramar, do Império Português de ultramar, que seja, na prática isso não acontece plenamente. Por exemplo, no Brasil, quem lê o texto vai ver que no Brasil, algumas escolas, primeiro, os jesuítas nunca vão abandonar completamente o Brasil, segundo, alguns padres jesuítas que vão se mostrar mais simpatizantes a essa reforma, a esse ideal mais iluminista, eles vão conseguir se manter até ministrando aulas nas escolas. Então, assim, nada é 100%. Você tem nuances. Em algumas regiões isso vai ser mais forte, em outras isso vai ser mais fraco. Os jesuítas, depois da morte do imperador lá e com a entrada da Dona Maria lá, eles vão voltar, porque a Dona Maria vai tirar a autoridade do Pombal. O que você ia falar, Cássio? Quando fala assim que os jesuítas foram expulsos, né? Expulso mesmo de sair da minha terra ou só das escolas? Em alguns momentos até sair da minha terra também. No auge, assim, no topo, quando o trem tá pipocando, até relógio, falar assim, vai sair todo mundo, porque vai botar todos os jesuítas para fora, não só do país, da nação Portugal, mas também das colônias? Não. Mas os jesuítas vão ter que ficar meio na encolha. Eles não vão ter todo aquele poder, eles vão ter que ficar... você pode até ficar aqui, mas você fica mais quietinho, que se você começar a aparecer demais da trabalho, você vai ter que correr também. Professora? Mas eu acho que foi aí que eles erraram, né? Principalmente o Marquês de Pombal, porque, tipo, depois lá no futuro, a gente vê que não deu certo, né? Quando você termina de ler o texto. E, tipo, não deu, eu acho que não deu certo porque foi muito súbito. Tinha que ter um planejamento primeiro, sabe? Tipo, talvez chegar lá, porque faltou professor pra poder aplicar. E, tipo, se você tivesse chegado lá e conversado com os jesuítas, talvez convencido alguns jesuítas, alguns professores a terem ficado, você teria um resultado muito melhor. Mas ele quis expulsar todo mundo, e aí ele foi na agressividade e acabou não dando certo, né? O que já era esperado, praticamente. O problema, Ulisses, é que quando a gente quer nessa parte do convencimento, quando você vai para a parte religiosa, mistura fé e convencimento geralmente não caminham juntos, né? Agora, o grande problema da reforma do Pombal, ela foi abrupta, ela foi muito forte? Foi. Mas o principal problema da reforma do Pombal foi o seguinte, apesar de formalmente ele ter o apoio do imperador, a coisa vai esbarrar aqui, ó. Porque o rei precisava financiar essa reforma, financiar a construção de escolas, contratação de professores. E quando você lê o texto, você vê que os fundos para a contratação de professores muitas vezes não chegavam. Os meios que eles armaram, os impostos que eles criaram para financiar isso, muitas vezes eles não tinham uma política organizada para recolhimento desses impostos. Então, esbarrou muito na questão financeira, porque qualquer reforma educacional, ela custa caro. Ainda mais quando você vai dizer, jesuítas, gostei muito de vocês trabalharam aqui, mas agora, negada, vaza, porque eu vou mandar vocês tudo embora e não contratar a gente, não. Seria mais ou menos como se o governador de Goiás, se um governador entrou outro, ele virasse e falasse assim, agora eu vou pegar essa professora Ayara que tá aí tudo, mandar tudo embora e contratar outros professor novo. Aí o secretário de Educação fala, posso mandar embora, governador? Pode. Posso contratar outros professor, governador? Pode. Professor... Eles fazem isso, né? Governador, agora eu preciso de dinheiro para pagar esses professores. Dinheiro? Tá, vou mandar o dinheiro. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Governador, dinheiro para pagar os professor. Professor? Não, sabe o que é? A gente ainda tá com um pouquinho de caixa baixo, pouco dinheiro. Mas calma aí, o dinheiro acaba nunca vindo. Porque a gente tem que lembrar, quem lê o texto vê, que uma das críticas do Pombal muito dura aí é com a dependência que Portugal tem com a Inglaterra. Porque Portugal, nessa época, já está um país altamente endividado com a Inglaterra. Então, o caixa de Portugal está baixo. Por quê? Porque toda a riqueza que Portugal extrai do Brasil e de suas colônias acaba indo para a Inglaterra para pagar a dívida. Então, como foi o nome daquele negócio que tinha que Portugal começou a vender uns negócios para Inglaterra, fabricar acho que um negócio para Inglaterra, só que aí o lucro que eles tinham era bem menor que tipo assim, que o prejuízo, uma coisa assim, tipo, ficava quase igual. Porque tradicionalmente, o que acontece?
quem são os países que vão se industrializar primeiro? Justamente como decorrência... Tem autores que vão dizer que isso é uma consequência da reforma protestante, tem outros que vão dizer que a reforma protestante é uma consequência disso. Mas vamos dizer assim, as duas coisas meio que caminham juntas. Quais são os países que vão se industrializar primeiro? Justamente os onde já tem a reforma protestante. França, Alemanha, Inglaterra. Esses países se tornam países industrializados. Portugal e Espanha, que investiram nas navegações e que a princípio estavam rachando um pouco de ganhar dinheiro com os produtos vindos das colônias, nos preocuparam com esse processo de industrialização. Então, o que acontece? Nas relações comerciais, o que acontece? Portugal tinha que comprar... A gente conhece isso, o Brasil tá nessa merda. Portugal tinha que comprar produtos industrializados da Inglaterra e pagava caríssimo. Mas o produto que Portugal mandava para a Inglaterra era produto manufatureiro ou produto extraído da colônia, de preço mais baixo. Então, a balança comercial era desigual. O que Portugal vendia para a Inglaterra não gerava dinheiro suficiente para pagar o que Portugal comprava. E aí, Portugal foi se endividando. Tá certo? Era isso mesmo que eu queria lembrar. Isso. Agora, uma coisa que eu queria lembrar vocês para marcar, para ficar bem claro. A reforma pombalina, gente, ela está atrelada a um projeto burguês de educação. Ela não está rompendo com a Igreja Católica à toa. Quem vai financiar as reformas protestantes na França, na Alemanha, na Inglaterra? A burguesia. A nova classe comercial que tem dinheiro, mas que não tem nobreza. Quem vai estar financiando essa reforma pombalina em Portugal? A burguesia. Tanto é que a educação, essa reforma educacional promovida pelo Pombal, ela não tem como foco os pobres. Eu separei aqui no livro uma parte muito importante para vocês acompanhar, que se vocês quiserem seguir, está lá na página 101, final da 101 e vai para 102, que diz assim: mas a concepção iluminista e burguesa de Antônio Nunes Ribeiro Sanches, que é um dos autores que vão subsidiar essa proposta, reveste-se de uma particularidade que precisa ser evidenciada. Ela ancora-se não apenas na teoria política, mas busca fundamentação na economia política. Então, tem um viés de economia por trás disso. As ideias de Ribeiro Sanches aproximam-se daquelas esposadas pelo Bernard Mandeville. Esposados quer dizer que elas casam, né? Elas andam juntas. Afirmações como o saber ler, escrever e contar consistem em artes muito nocivas para o pobre, obrigado a ganhar o pão de cada dia mediante sua faina diária. Eu estou sendo burra. Eu posso abrir isso aqui para vocês acompanharem na tela comigo. Gente, Tchanga é uma tristeza. Deixa eu abrir aqui para vocês, que aí vai ficar mais interessante. Quer ver? Deixa eu só abrir o texto, que aí vocês já conseguem me acompanhar. Deixa eu só pegar no Drive aqui, que é mais rápido do que eu entrar de forma pombalina. Ó, eu vou compartilhar minha tela com vocês, que aí vocês me acompanham aqui. Fica mais interessante do que eu ficar lendo para vocês. A hora que vocês estiverem vendo minha tela, vocês me avisam. Estão vendo? Tá. Então, olha só, lá na página 102, eu vou direto para 102. Aqui. Ó, vocês ignoram o dedinho da professora aqui no negócio escaneado, tudo bem. Olha lá. Então, ler, escrever e contar consistem em artes muito nocivas para o pobre, obrigado a ganhar o pão de cada dia mediante sua faina diária. O que é a faina? É o trabalho diário. O que significa que cada hora que esses infelizes dedicam aos livros é outro tanto de tempo perdido para a sociedade. Isso é a citação, então, do Mandeville lá, né?
E nenhum reino necessita de maior rigor na suspensão total do ensino de ler e escrever do que o reino português. Isso está no Sanches, que é outro, então, referencial teórico da Reforma Pombalina. Esses textos, então, mostram a crueza das posições defendidas, sem rebuços, quer dizer, sem disfarce nenhum, por esses dois pensadores, contrastando vivamente com as proclamações de que todos, por igual, pobres e plebeus, ricos e nobres, não apenas os filhos dos ricos ou dos cidadãos principais, devem ter acesso à escola. Quer dizer, estão contrastando. Se, no período anterior, a gente viu lá o Comênios, na última aula, defendia, então, ensinar tudo para todos, esses autores que estão defendendo a reforma pombalina em Portugal estão no contrário, pobre não precisa estudar. Provavelmente, nenhum outro terá formulado com maior clareza, sinceridade e fidelidade a visão burguesa da educação popular do que Mandeville quando afirmou que, em uma nação livre, na qual não se permite a escravidão, a riqueza mais segura, olha que doido, consiste numa multidão de pobres laboriosos. Assim, para fazer feliz a sociedade e manter contentes as pessoas, ainda que nas circunstâncias mais humildes, é indispensável que o maior número delas seja pobre e, ao mesmo tempo, totalmente ignorante. Mandeville, ao defender a extinção das escolas para os pobres, as escolas de caridade inglesas, assim se manifesta. Quanto mais saiba do mundo e das coisas alheias a seu trabalho, ou emprego, um pastor, um lavrador, ou qualquer outro camponês, mais difícil será suportar as fadigas e penalidades de seu ofício com alegria e satisfação. Ora, Ribeiro Sanches irá perguntar-se: que filho de pastor quereria ter aquele ofício de seu pai se à idade de 12 anos soubesse ler e escrever? Para afirmar logo adiante: o rapaz de 12 ou 15 anos que chegou a saber escrever uma carta não quererá ganhar sua vida a trazer uma ovelha cansada às costas, a roçar desde pela manhã até a noite, nem a cavar. Em seguida, considero que os filhos de lavradores, se souberem ler e escrever, irão abandonar a casa dos pais na esperança de ganhar a vida sem depender do uso das próprias mãos. Saber ler e escrever, tiveram nas aldeias onde nasceram escolas pias de graça ou por vil preço, e arremata. E esta é a origem porque os filhos dos lavradores fogem da casa de seus pais. O remédio seria abolir todas as escolas em semelhantes lugares. Cara, ler esse trecho é assim, doído, é cruel, não só porque mostra um projeto de educação que aqui, nesse momento histórico, é amplamente excludente para os mais pobres, como, gente, se a gente for pensar na sociedade brasileira, esse projeto de educação ainda está em vigor. Talvez os nossos políticos, a nossa elite, não tenham a coragem de dizer abertamente, como o Mandeville e o Sanches estão dizendo nessa época, que a escola não deve ser para os mais pobres, que o pobre não deve estudar, porque se o pobre quiser estudar, ele vai achar que ele pode melhorar de vida. Talvez ninguém diga isso abertamente, claramente hoje, mas o que está por trás das nossas políticas educacionais é exatamente isso. Porque a gente tem uma educação para a elite e uma educação para o pobre. Por que não se investe em uma educação pública de qualidade para todos no Brasil? Justamente por causa que esse ideário aqui ainda existe. Para que pobre precisa saber história? Para que pobre precisa saber filosofia? Matemática? Só o básico. Para que ensinar matemática avançada para pobre? Ele vai começar a fazer conta demais. E isso, gente, ainda está em vigor. Isso ainda está na mentalidade da nossa elite.
Isso que precisa ficar muito claro para a gente e que precisa indignar muito a gente. E aí é que vem aquelas frases eu falo que é filosofia de Facebook, mas que a gente precisa ter muito em mente, que é o seguinte, num mundo como esse, estudar é um ato de rebeldia. Um pobre que estuda de verdade, porque existe diferença entre ir à escola e estudar. Ser aluno e ser estudante. Vejam um exemplo, eu fui lá registrar umas aulas de vocês no diário hoje, eu fiquei absolutamente chocada, porque a quantidade de alunos que tem na lista, a quantidade de alunos que estão realmente, vamos dizer, frequentando o curso, e a quantidade de alunos que participam dos nossos encontros síncronos é muito diferente. Então, ser aluno é assistir aula, ser estudante é ir além da aula. E hoje, ser estudante é uma minoria. Mas ser estudante, gente, é ser rebelde. É olhar para essa elite ignorante, preconceituosa e dizer assim, eu sou pobre, mas eu tenho o direito de saber o que você sabe. Eu sou pobre, mas eu tenho o direito de querer mudar de vida, e não é porque o meu pai é pastor, porque o meu pai é agricultor, porque meu pai é marceneiro, e isso são profissões extremamente nobres, ninguém está discutindo isso, mas a gente sabe que são profissões sofridas, onde a pessoa trabalha muito e ganha pouco. É dizer, não é porque eu sou filho do marceneiro, do pedreiro, do agricultor, que eu preciso também ser marceneiro, pedreiro, agricultor. Eu tenho o direito de estudar e escolher o que eu quero ser na minha vida. Se o meu pai é pedreiro, eu posso continuar na área da construção, mas por que eu não posso, então, ser um engenheiro e ajudar meu pai na construção? A minha mãe, ela é professora, ela fez, sei lá, ela foi professora de ensino primário a vida inteira. Tá, eu quero ser professor. Mas por que, então, eu não posso cursar um curso superior numa universidade, numa instituição federal, no IF, e ser um químico formado numa instituição de qualidade, e fazer um mestrado, fazer um doutorado, e ser, sim, professor, mas ser um professor que tem uma formação superior, que vai ganhar um salário um pouco melhor e que vai poder trabalhar e lutar para melhorar a qualidade da educação no Brasil, inclusive para a escola onde eu estudei e onde eu sei das limitações que tinha, porque muitas vezes não tinha um professor de química lá. Por isso que estudar a história da educação é tão importante, porque a gente vê que desde a origem da educação pública no Brasil, existe um projeto educacional que não inclui o pobre, que acha que o pobre não tem que saber muita coisa, não. O pobre tem que saber ler e escrever as 4 operações no máximo. Para que mais do que isso? Ele tem que saber só o suficiente para ele conseguir arrumar um emprego. Pô, pobre para pensar? Você começar a pensar, vai começar a querer o direito demais, esses direitos vão sair caro para o patrão. Vocês estão fazendo uma cara de velório. Eu acho que eu tô deixando vocês tristes. É porque eu fico... O pessoal Felipe... Deixa eu ver aqui. Felipe, Luísa, Jonathan e Cristiane. Como vocês estão com a câmera desligada, eu acabo interagindo mais com o Carlos, mas com o Ulisses... Aí, valeu, Jonas. Porque eu vejo a carinha deles, eu estava com carinha de velório. Tá? Tô feia. Ah, bem-vinda ao clube, Luísa. Em aula em AD, ninguém fica bonito. Vocês acham que eu vou tomar banho, passar perfume, batom para dar aula? Capaz. O dia que vocês veem eu mostrando só do pescoço para cima, vocês podem apostar que se brincar, eu tava de pijama. Vocês acham que o Erwin dá aula de camisa social e ele não tá com bermuda na parte de baixo, né? Um dia eu vou tirar uma foto e vocês vão passar mal de rir. Mas, enfim, tirando esse momento de descontração... essa passagem do livro que eu falei para vocês, ela é muito ilustrativa, justamente porque ela vai mostrar, então, o projeto de educação que está em vigor, que começa a ser explicitado nesse momento da reforma pombalina. Aí, Cristiane, valeu! Que começa a estar em vigor nesse período da reforma pombalina, mas que, em grande medida, não abandonou a nossa sociedade. Os historiadores, os sociólogos brasileiros são absolutamente unânimes. A nossa sociedade é absolutamente racista, preconceituosa e violenta. E isso não mudou.
pode mudar para daqui a 10, 15, 20, 100 anos, mas hoje não mudou. A elite dominante tem um profundo desprezo pelos mais pobres. Vocês devem lembrar quando, lá na época do impeachment da Dilma, lógico que quando a Dilma foi empichada, o barco já estava fazendo água, a situação não estava muito boa, não. Mas, assim, um pouquinho antes, final do primeiro mandato da Dilma, a gente via e a gente ouvia. Isso é chocante. Muita gente da elite, gente que tinha um pouquinho mais de dinheiro, falando que não dava gosto mais viajar de avião, porque você chegava no aeroporto, estava cheio de pobre no aeroporto. Quer dizer, pobre não tem direito de viajar de avião. Não precisa ir longe, não. Paulo Guedes, esse ano, ministro da Economia nosso, falou sobre a alta do dólar, que o dólar tinha que subir mesmo, porque no Brasil, empregada doméstica estava indo para a Disney, veja bem se pode um absurdo desse. Como se as empregadas domésticas não tivessem... Vejam, a ideia de que ir para o exterior é um direito da elite. Pobre não tem que viajar para o exterior. Por que é que o governo, assim que a Dilma saiu, o governo Michel Temer e o Bolsonaro estão na mesma linha, acabaram com Ciência Sem Fronteira? Vocês são muito jovens, talvez vocês não tenham acompanhado. O que era o projeto Ciência Sem Fronteira que existia? Existia um projeto do governo federal que era o seguinte: todo estudante de ensino superior... Ah, Cristiane, por que você tirou a câmera? Deixa a imagem. Todo estudante de ensino superior do Brasil, se ele tivesse um certo rendimento, se ele comprovasse, dependendo da fase, precisava comprovar, dependendo da fase, não, mas uma proficiência em outra língua, ele poderia ganhar uma bolsa e ir estudar, fazer parte da sua graduação, do seu mestrado ou do seu doutorado fora do Brasil. Então, a gente tinha alunos brasileiros de escolas públicas estudando na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, em Portugal. Eu conto sempre, toda vez que eu conto, eu me emociono, eu tenho vontade de chorar, porque eu tive um aluno, aí eu conto a idade, gente, não façam as contas. O menino foi meu aluno no primeiro ano primário, petitinho lá, com, sei lá, 8, 9 anos. Voltou a ser meu aluno no IF, no curso TI, Carlson, chamava Douglas Winston. Fez o técnico em informática no IF. E o Douglas fez o curso de informática e sumiu. E o pai dele é carteiro em Morrinhos. E um dia eu encontrei com o pai dele. Mas aquele carteiro, sabe aquele carteiro que não tem cargo de chefia? Que ele vive na bicicletinha, pegando cargo? Eu encontrei com o pai dele e falei: ó, seu Carlos. E o Douglas... Ele falou assim: professora, o Douglas está nos Estados Unidos. Por que ele está fazendo nos Estados Unidos, seu Carlos? Ah, professora, ele entrou no bacharelado em Ciências da Computação na UFG e ele conseguiu um Ciência Sem Fronteira e ele está fazendo parte da graduação dele no MIT, nos Estados Unidos. Ah. O Carlos, quem sabe o que é o MIT, sabe que é... Ô, professora, dê uma pesquisada aqui agora no nome do Douglas Wilson. Ele virou cientista de dados e virou engenheiro de machine learning. Machine learning é tipo inteligência artificial, sabe? Ele tá morando lá em Goiânia e esse é o LinkedIn dele. Pois é, agora vocês imaginam o seguinte, vejam por que o Ciência Sem Fronteira acabou. Eu arrepio tudinho vocês falarem que ele tá tão bem assim. Por que acabaram com o Ciência Sem Fronteira? Imagina a cabeça da elite brasileira, essa elite preconceituosa, racista. Imagina na cabeça dela o filho do carteiro fazendo parte da graduação nos Estados Unidos e voltando e sendo um profissional de TI bem sucedido. Isso é inadmissível. A elite brasileira não suportava a ideia de que o filho do pobre estava indo estudar fora. Houve um projeto deliberado de acabar. Hoje não tem Ciência Sem Fronteira. Ou se tem, é quase impossível conseguir. Eu diria para vocês que não tem. Você tem toda uma geração de pesquisadores que se formaram fora e que hoje são profissionais nas mais diversas áreas no mercado, ou que são professores universitários, e que foram para fora, tiveram uma puta formação graças ao financiamento público, porque o filho do carteiro jamais... Primeiro que as universidades americanas são pagas. Segundo que um filho de um carteiro jamais conseguiria se sustentar
nos Estados Unidos. E o cara vai e faz a graduação lá e volta e é um profissional bem-sucedido. Ou o cara vai, faz mestrado, faz doutorado e volta e tem uma puta carreira no Brasil. A elite brasileira não quer isso. Ela acha que quem merece isso é só os filhos dela. O que é isso? Filho de pequeno proprietário rural? Estudando fora do Brasil? Para quê? Estudando na universidade? Filho de caseiro de fazenda. Não precisa fazer universidade, não. Eu ouvi, gente. Eu tenho um tio que ele é o escrotão. E ele acha que ele é elite. Ele falou pro caseiro da fazenda do meu pai, tem 2 meninas, ele virou pro caseiro da fazenda do meu pai e falou assim, não, essas filhas suas aí, se elas fizerem o ensino médio lá em Morrinhos, aprender a ler, escrever e arrumar um marido para casar, tá passando de bom. Não precisa mais que isso, não. E isso, gente, é a mentalidade da nossa elite. Pobre não tem que estudar. Pobre querer fazer faculdade, estudar fora, melhorar de... Não. Vai casar, arrumar um marido, o cara vai fazer só um curso técnico para entrar no mercado de trabalho. Tá fazendo bom, para que mais que isso? Não tá ganhando dinheiro? Tá reclamando de quê? Eu sei que isso é pesado, falar disso numa quarta-feira que vale por sexta, véspera de feriado, é doído. Mas a gente precisa ter consciência disso. Até para a gente estudar de birra, falar assim, eu não vou me render a essa lógica. Eu vou estudar e eu vou vencer porque eu não vou fazer o gozo desse povo. E se a gente virar professor, a gente tenta ser o melhor professor possível, porque toda vez que a gente for um professor, apesar das condições de trabalho, do salário que não é o salário dos nossos sonhos, mas você pensa que toda vez que você dá uma aula mais ou menos, que você faz as coisas mais ou menos, você está ajudando essa elite escrota a sacanear com o mais pobre que está lá na escola. Falei demais, minha garganta até dura. A Giovana até olhou para mim, que eu acho que ela tá assistindo a aula de frente para mim, eu devo estar atrapalhando barbaridade, que eu empolgo e falo alto. Acho que o professor dela também grita de lá, então é grito cruzado. Mas, enfim, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. A gente acabou falando no começo, não no final, do porquê que a reforma pombalina não dá certo no Brasil, porque falta investimento. Como sempre no Brasil, vocês veem que o problema do investimento em escola pública e falta de professor nas escolas públicas no Brasil não começa agora, né? Lá na reforma pombalina, lá no Brasil Colônia, a gente já tinha esse problema. E ele se perpetua justamente por causa desse ideário que eu acabei de falar para vocês. Pobre não precisa ter escola de qualidade. Pobre não precisa estudar. Pobre precisa arrumar emprego e trabalhar. Pobre que estuda não quer ser pobre. Pobre que estuda quer melhorar de vida. E o rico não quer que o pobre melhore de vida. Se o pobre melhorar de vida, quem vai fazer o trabalho que o rico não quer fazer? Quem vai fazer o trabalho onde você trabalha muito e ganha pouco? A gente tem que ter isso em mente. E quando a gente olhar para o nosso aluno, a gente tem que pensar isso. Que às vezes ele está tentando ali com tudo que ele pode melhorar a vida dele, mas às vezes tudo que ele pode não é o suficiente porque as condições na qual ele vive não ajudam. Só para vocês terem uma noção, essa questão da EAD me incomoda profundamente, porque, não sei se vocês viram no Instagram, circulou por aí um menino lá em Hidrolândia, que para ele estudar, assistir as aulas EAD, ele está sentando na praça de frente para uma padaria, porque o cara, lá, o Ulisses viu, porque, a Cristina também, porque ele usa o Wi-Fi da padaria para assistir aula. Gente, você te corta o coração. Porque o filho do burguesinho, ele tem um computador da Apple, ele tem um sonzinho, sei lá, o fone de ouvido da JBL, ou melhor, ele tem internet de qualidade, ele tá com a barriguinha cheia, ele tem tudo do bom e do melhor para ele fazer a aula dele. A senhora falou aí, eu senti que a senhora estava falando e olhando para a filha da senhora. Tava mesmo, para ver se ela dá valor no que ela tem. Sabe? Então, o que acontece? Enquanto muita gente precisa, o menino precisa usar a Wi-Fi
no celular, usar o Wi-Fi da padaria, porque em casa ele não tem computador, ele não tem internet. Isso é justo? A reunião de pais do IF fizeram a reunião pelo Google Meets também. E aí um pai desabafou, ele falou, olha, essa história de aula EAD aqui para mim está sendo um caos. E aí ele falou, eu tenho 4 filhos estudando no IF. E eu tenho um computador só para todos os 4 filhos assistirem aula. Aí ele falou, olha, eu preciso da compreensão de vocês, porque aqui é filho usando o computador 24 horas por dia. Qualquer hora que você chegar aqui, vai ter alguém usando o computador, porque eles precisam se revezar. Não tem jeito. E aí você tem que pensar que às vezes o pacote de dados da internet é baixo também. Se usar muito a internet, daqui a pouco acaba. E não tem para todo mundo. Se 2 for usar ao mesmo tempo, um tá no computador e o outro tá no celular, não dá e trava. EAD é muito bonito, é muito romântico pro filhinho do papai que estuda na escola particular e tem toda uma estrutura em casa. Tem um quarto só para ele. Então ele pode ir pro quarto, fechar a porta, ligar o computador, pôr o fone de ouvido e ficar aí parecendo um príncipe. Assistindo, ó, barriguinha cheia, a hora que tá com fome, sai e fala, mãe, tô com fome. A mamãe põe a comida no pratinho, ele come, depois a mamãe vai lá, lava o pratinho dele, ele não precisa se preocupar com nada. E aí, só para encerrar um último exemplo, o Erwin dando aula pro TI, Carlos, o segundo TI, e ele pegou e comentou com os meninos que ele tá sofrendo, vocês têm muita aula de exato, vocês sabem disso, para fazer os números, raiz quadrada, esse símbolo esquisito que vocês usam aí na química, no computador. E aí ele foi ver e descobriu que tem uma caneta, um mouse, que é em formato de caneta, então seria muito mais fácil. Aí ele falou que viu na internet, foi pesquisar o preço, e aí na internet tinha a caneta, acho que era R$180. Aí contando os meninos, ele, tem a caneta. Aí um aluno pegou e falou assim, professor, mas essa caneta deve ser muito cara. Ele falou, até não é tão cara não, é R$180. O menino falou assim, que é isso, professor? Se eu tiver R$180, eu vou comprar comida. Cara, dói. Porque para o menino falar isso, significa que ele está passando necessidade em casa. Você já imaginou quanto de comida esse menino vai comprar na casa dele? Aí a gente olha para a cara de vocês, não faz ideia. Esse menino, às vezes, o pai perdeu o emprego na pandemia, a mãe perdeu o emprego na pandemia. Às vezes está faltando realmente comida em casa. Às vezes, para ele assistir aula, ele está tendo que ir para a casa do vizinho, fazer a internet do vizinho, porque às vezes em casa não está. Porque está faltando comida, tem dinheiro para a internet. Então, assim, eu sou muito incomodada com essa história dessas aulas EAD, porque essas aulas EAD, na verdade, elas estão aprofundando as desigualdades educacionais que a gente tem no Brasil, que já são muitas. E vocês, se vocês forem seguir na carreira de professores, pensem nisso. Pensem que, às vezes, um aluno que você acha que ele é relapso, que ele é preguiçoso, que ele não está fazendo melhor, às vezes ele está fazendo o máximo que ele está fazendo. Ele está fazendo o máximo, só que o máximo dele, perto do que a gente espera, a gente acha que não é suficiente. Mas é o máximo que ele dá conta. Não porque ele é burro, não porque ele é preguiçoso, mas às vezes é um menino que acontece isso muito nos API. É um menino que ele levanta cedo, antes dele ir para a escola, ele tem que buscar o gado, tirar leite, ele tem que fazer um monte de serviço. Chega em casa, ele tem que ajudar no serviço da roça. Que hora que ele vai estudar? Última história, prometo, eu libero vocês. Eu dei aula para o primário aqui em Morrinhos, na rede municipal, durante 10 anos, antes de eu entrar para o IF. E eu não passava a tarefa de casa. Não passava. Por quê? Porque eu sempre exigia que a gente passasse. E aí tinha uma menina, que ela nunca fazia a tarefa. Aí um dia eu perguntei para ela, por que você não faz a tarefa? Você sabe o que é, professora? O ônibus passa lá para me pegar às 10 da manhã. Se eu não tiver apartado o gado, tratado os bezerros, aí ela vai fazendo a lista de atividades. Antes do ônibus passar, meu padrasto não deixa eu vir para a escola. E aí, quando ela saía da escola, que o ônibus passava, já era umas 5h30, 6 horas para pegar, ela chegava em casa às 8 horas da noite. E não tinha energia elétrica, era lamparina, lampião, a gás, sei lá. Que hora que essa menina ia estudar e fazer tarefa de casa? Então, as nossas realidades são muito desiguais e, assim, trabalhar em escola pública é uma carga muito legal, mas, assim, a gente vê umas histórias muito doídas, umas
experiências de vida muito doídas que faz a gente ter muita tolerância com os limites do outro. Certo? Queria terminar com uma palavra de alegria, mas o tema da aula de hoje não ajudou muito. A alegria é só pensar que amanhã é feriado, vocês vão poder dormir até mais tarde, tá? Descansar. Não façam como essas pessoas inconsequentes que vão aproveitar o feriado para sair de casa, romper o isolamento e ir para os botecos beber, porque depois vocês vão ficar tudo corongado. Ah, é verdade, o número de coronga tá disparando. Isso se ficar corongado, né? O problema é se ir corongado. Não, eu tô falando, ficar corongado é o primeiro passo. O próximo passo é o coronga ir. Pois é. O Hermes ainda completou aqui, falou, o pior não é só o coronga te matar, é você passar, às vezes você não morre, mas você passa para alguém da sua casa que você gosta muito e a pessoa que mora com você vai morrer. Pois é, aqui em casa todo mundo tem problema respiratório. Minha irmã, minha mãe. Minha irmã quase morreu uma vez real com esse negócio, tipo, de problema respiratório. Então, imagina, se ela pegar corona, é praticamente o atestado de óbito dela. Entendeu? O risco é altíssimo, né? Aqui em casa eu sou sadio, assim, mas entre aspas, né? A minha mãe já tá no grupo de risco, ainda trabalha. Meu irmão tem doença respiratória e tá trabalhando, né? Não teve jeito de parar. Eu falei assim, palhaçada, né? Eu tô aqui todos os dias, vocês vêm da rua que estranho aí, vocês trem me pegar, vocês vão vir. Eu vou bater no você. Mas, Carlos, você tem que olhar... Não, palhaçada. Ô, Carlos, mas você tem que olhar, eu vi um raciocínio muito legal que a gente tem que pensar que é assim, ele diz assim, que a nossa contribuição para quem não pode ficar em casa é a gente ficar. Porque se todo mundo que pode ficar em casa ficasse, o número de pessoas na rua seria bem menor e essas pessoas que são obrigadas a sair para trabalhar, o risco delas serem contaminadas seria muito menor. Não faço questão. Quando alguém aqui me chama, fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falo, não vou. Mas minha professora falou que é só a senhora que pode ir na padaria porque a senhora já tá saindo. Calisson, olha ele arrumando encrenca pra mim comigo dele. Aí ela falou que tá na área de risco. Besta. Mas nesse ponto eu sou muito rigorosa. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ontem veio uma amiga minha que me entregou um presente. Eu fiquei com vergonha. Aí, joga do muro. Não, eu abri o portão, mas eu não chamei ela para entrar. Ela ficou na calçada e eu do lado de dentro. Falei, olha, Aline, gosto muito de você. O dia que acabar a pandemia, eu vou te dar um abraço para agradecer. Mas agora, por respeito a você e os seus filhos, por respeito a mim e aos meus filhos, não vou te chamar para entrar. Eu tenho uma tia minha que eu ia lá. Lá é como se fosse a minha casa. Eu passava mais tempo no IF lá do que aqui em casa. Aí ela já tá de idade, já tá com 84 anos já. Aí os primeiros tempos eu fiquei sem ir lá, né? Um tempão sem ir. Aí teve um dia que eu precisei ir lá porque eles colocou dentro do carro, não teve jeito de tirar. Aí eu tive que ir lá, eu não tava querendo ir lá. Aí ela veio brigar e não sei o quê. Vocês não tá vindo aqui. Ela chama a Badia. Eu falei assim, Badia, eu não tava vindo cá, né? Porque esse trem tava matando os idosos, né? E tal. Mas agora tá matando novo também. Agora que eu não vou vir cá. Olha que menino mal. Não vou, não tem jeito de eu vir cá. Mas depois disso, hoje eu fui. Hoje mesmo eu fui lá. Porque a gente precisa manter o isolamento até por isso. Porque as pessoas idosas, elas não lidam tão bem. Não tá entendendo. Eu comecei no início da pandemia a não ir na minha mãe. Porque eu tenho mãe e pai idosos, né? Uhum. Aí o que acontece? Um dia que eu fui lá, eu peguei o controle do portão, então ela tem um quintal grandão lá no fundo da casa dela, eu entrei com o carro pelo portão pro quintal e eu fiquei do lado de cá do carro e ela do lado de lá conversando. A hora que ela viu eu e meus filhos, ela desatou a chorar. E ela chorava. Eu cheguei em casa e falei pro ela, se a gente não for lá na minha mãe, ela não vai morrer de corona, ela vai morrer de depressão. Uhum. Então, o que acontece? A gente está de isolamento rigoroso mesmo aqui em casa, até por isso, porque se eu romper com o isolamento, eu vou no botequinho beber cerveja, eu vou no supermercado, eu vou não sei onde, aí eu não posso ir lá. E aí é pior, porque aí a véia surta. Pois é, não, aqui também a gente tá do mesmo jeito. Todo dia ia lá, minha mãe mesmo tá evitando de passar, porque o lugar onde minha mãe trabalha, vem muito caminhoneiro, né? Passa de fora, vem em tudo quanto é lugar. Minha mãe mexe com nota, papel estranho. Aí ela até tá evitando muito de ir lá.
Mas aí ela acha ruim, chora, briga, e ela já tá meio depressiva, porque agora ela não tá andando. Aí que tá acabando tudo. Mas assim, a gente vai lá, ela fica num lado, a gente fica do outro lado da cozinha, assim, não chego perto, não converso. Tem uns cuidados que pode minimizar, né? Por exemplo, usando a máscara, não passar. Eu falei que parece que é coisa do demônio. Você pôs a máscara, saiu de casa, o olho começa a coçar. Aham. Evitar de coçar o olho, pôr mão na boca, ficar pondo mão na máscara. E uma coisa que a gente faz aqui em casa, agora a gente tá meio relaxado, mas no início a gente fazia muito, agora faz mais. Sapato e roupa que foi pra rua, não entra dentro de casa. Chegou em casa, já tira a roupa antes de entrar em casa e o sapato. Entrou, toma um banho e veste outra roupa. É o risco de você trazer vírus para dentro de casa. Não vou dizer que acaba, diminui muito. Diminui muito. Aqui em Pontalina a gente está menos preocupado, porque graças a Deus não teve nenhum caso ainda, né? Confirmado. Não tem nenhum. Não, ainda bem, graças a Deus não. Teve um, foi até o primeiro caso suspeito, foi minha cunhada. Aí ficou meio estranho, mas graças a Deus aí não teve nenhum confirmado, sabe? Não teve. Não, Morrinhos. Eu não sei se o Jonatas, a Cristiane, Felipe ou Luísa são de Morrinhos. É, 25. 25 casos em Morrinhos. Agora eu tava fazendo. Goiatuba tá com 31, professora. A Goiatuba tá com 31 e tá com 3 mortes. Atrás tava 6. Tinha um esses dias. Mas aí a conta que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente se engana que a gente pensa assim, são 25 casos. São 25 casos que foram, ou 31 que foram testados e confirmados. Se a taxa média de contaminação é de 1 para 3, quer dizer, cada pessoa contaminada contaminar mais 3, a conta fica assim, quer ver? Meu computador não quis abrir a calculadora para mim. Abriu. Para 75 que elas coisaram, mais elas, né? 100. Pois é, não, você pega e pensa assim, 25 vezes 3, 75. Beleza. Mas se esses 75 já contaminaram mais 3, já dá 225. Vocês percebem a alta do negócio? Se os 225, cada um contaminar 3, e tem gente que contamina até 10, já vira 675. É igual lá no Ceasa, eu tô com medo de comprar, eu tô morrendo de vontade de comer tomate aqui em casa, já tem uns 3 dias que não acesso tomate. Tô morrendo de medo de comprar, porque lá tava cheio de gente. Cara, os funcionários quase todos da empresa. Você sabe o que nós estamos fazendo aqui, que é uma indicação que eu achei muito válida? A gente evita esses mercados grandes que tem muita gente. Então, por exemplo, tomate. Tem um mercadinho, uma frutariazinha aqui perto de casa, pequenininha. Você vai lá, não tem ninguém compra na coitadinha da frutaria. Eu só tô comprando lá. Por quê? Primeiro, eu ajudo o cara a não quebrar, porque esses pequenos são os que estão mais suscetíveis de quebrar. E segundo, como a frutaria é pequenininha e ninguém vai lá, o risco de eu ser contaminado indo lá, ele existe, mas é bem menor do que se eu for num mercadão cheio de gente. Não, mas aqui em Pontalina, até os pequenos, eles fazem a revenda, né? Ele compra lá e vende aqui. Quando tem um cara, um velhinho que vendia laranja lá na feira, ele falava assim, não, eu tive que aumentar o preço da laranja porque lá no Ceasa aumentou. Não é, entendeu? É revenda. O que você faz? Comprou a laranja, comprou a banana, a maçã, seja lá, o tomate, chegou em casa, você pega um balde, uma bacia, faz uma solução de quiboa. Quantos por cento, Hermes? 5% de quiboa, 10%, não sei, 5%. 5% de quiboa por litro, então num litro você vai pôr 5 ml ou 50 ml? Um litro é 1000, né? 1000 ml. Você põe 50 ml de quiboa num litro, e aí mergulha tudo, pega os tomates, joga tudo dentro da bacia de água com quiboa e deixa lá um tempinho. Ele vai falou, se for uma quantidade pequena, você lava, você pensa, sei lá, você comprou 3 maçãs, você chega, já lava com água e sabão. Nem encosta em nada, já abre o saco, joga dentro da pia e lava. Não, é o que nós estamos tentando fazer aqui, porque tá... Não, se eu tirar o tomate de casa, eu morro. Então, o que a gente faz? A gente compra o tomate, já joga o tomate dentro da pia e lava. Tem coisa que você já mergulha na água na solução de água com quiboa lá e desinfeta. E não dá certo. Um corongado, um Bolsonaro da vida, passa a mão no nariz e pega na laranja, no tomate, você leva aquela laranja de tomate para dentro de casa e você tá levando Pois é, lá tava todo mundo e muitos deles estavam assintomáticos, não tinham sintoma aí. Não. Aí virou, não sei se era 28 ou 38. Comprou laranja, banana é um pouquinho mais difícil, mas laranja, banana, tomate,
Se as coisas mais, verdura mais simples, o que der para. A banana é você mergulhar na água que boa, porque ficar lavando banana com água e sabão é complicado. Uma coisa como banana, sei lá, repolho, faz uma bacia com água que boa, joga lá dentro, deixa uns 10 minutos ali, depois você tira esse escorrer e guarda. O Erwin disse que é para pôr na dispensa e deixar 72 horas lá de castigo. Vem cá para você dar sua aula então, de desinfecção do coronavírus, que aqui eu fico virando a menina de recado do Erwin. Vai. Em São Paulo, as lojas de roupa que foram experimentadas, elas têm que sair de lá e ficar 72 horas sem ninguém colocar a mão. Nem os funcionários podem mexer nela. Porque depois de 72 horas não tem mais o vírus. Então, um creme de leite, um pacote de arroz, um pacote de feijão, se você deixar 72 horas ele isolado, se não for lamber ele, né, porque você vai pegar, depois dessas 72 horas, o vírus fica inativo. Então, compra de supermercado. O ideal é ter uns supermercados que eles vendem num sacão, né? Ou mesmo a sacola. Você pega as compras do jeito que fez do supermercado, nem entra para dentro de casa. Põe as lá no fundo, no dispensa e deixa as lá 72 horas. Coisa que estraga, fruta, verdura, carne. Você põe separado e já suja tudo. E aí essas coisas que estragam, você já lava com água e sabão, então põe numa solução de que boa e guarda. Que aí você vai diminuir. 100% de garantia que a gente não vai pegar essa porcaria, a gente nunca vai ter. Mas a gente faz a nossa parte para diminuir, né? Nossa, e aqui em Pontalina tem um tanto de gente, tá muito movimentado. Não, mas não é só aí, não. Morrinhos eu tenho um boteco. Aqui Morrinhos tá fazendo festa, o povo não tá respeitando, não. Pois é. Gente, eu fui aí em Morrinhos pegar um documento aí, eu fiquei pensando de... Tava parecendo que a cidade tava normal. A única coisa que mudou é que tinha um trem na entrada de medir temperatura. E foi só o cara medir minha temperatura que eu comecei a dar febre. Eu falei assim, vixe, o cara não vai deixar eu ir embora. Não, aqui em Morrinhos, a Cristiane é daqui, eu não sei se mais alguém é. Tem um bar aqui perto de casa, aqui de Paradinhas. Eu passei ali agora à tarde, parece que tem festa. Tava lotado de movimento lá, sem máscara, bebendo cachaça. Eu falei, vai morrer tudo, os filhos da égua. Se não matar a gente junto. Pois é. Mas que festa, lago, praça pública, o comércio, gente... O lago proibiu. O lago a partir de hoje. Lago. A partir de hoje, 15 dias. O portal não tá respeitando, tá ali sem máscara. Não, mas o cara tá no boteco bebendo. Filho de uma puta. Se você, tá gravando. Se você vai pro boteco beber cachaça, pelo menos põe a máscara. Nem que você fique baixa a máscara, bebe um golinho, mas já diminui. Agora não. O bonitão lá, assim, nem com a máscara no queixo pra falar que... Não, e nas filas. Nas filas da lotérica. Gente, eu tenho uma pirraça com fila da lotérica. Esse trem, eu de vez em quando eu tenho que ir lá pagar uns trem. Eu fico na risca certinho que o povo faz lá. Aí, tipo assim, eu tô 2 metros de distância do cara da frente, mas tem um cheirando meu cangote, assim, ó. Faz igual meu irmão, mas vocês sabem que o Erwin é uma piada, né? Esses dias o Erwin foi no supermercado e a mulher começou no cangote, ele virou para trás e falou assim, dá para você afastar a sua mal educada? Ele falou. Dá vontade de espirrar, assim, ó, só... Não, a gente tem que falar, uma pessoa fala assim, ó, você pode afastar, por favor? A Luísa falou. Hoje eu estava de máscara no meu trabalho e ele tirou a máscara para espirrar. Vai ter que ser muito burro. Pô, doidade. Pelo amor de Deus. Cara, dá pra chamar a polícia. Ela tá rindo aqui. É revoltante. Que doido. Falta ele fazer igual o Bolsonaro. Falta ele espirrar, passar a mão na cara e querer beber alguém. Professora, aqui em Goiatuba tem muita fazenda próxima, assim como Morrinhos também. E aí, tipo, tem muito jovem reunindo e indo pra essas fazendas. Eu acho que já a polícia vai começar a bater nessas fazendas aí, vai dar muito ruim. Já estão aplicando multa de R$180 pra quem tiver sem máscara aqui na cidade. Tá bem rigoroso. Tá bem rigoroso porque tá com muito caso. Falou que vai começar a monitorar as redes sociais. Que se ele vê indício nas redes... Porque o povo é burro, faz festa e ainda posta foto, né? E se ele pegar a foto nas redes sociais que comprova que aconteceu festa, eles vão fazer o boletim de ocorrência lá, o termo circunstanciado lá, e processar o povo porque não tem condição.
Mas ela falou, é só o cara ir fazer a festa e não postar na rede, né? Mas faz. Não paga pra fazer festa. Não, eu faço aniversário em junho. Aí tem uma outra professora do IF que faz aniversário em junho também. Aí esse dia ela me liga, então, eu faço aniversário em junho, 7 de junho, né? Então, eu falei, sou. Então, a gente podia encontrar para comemorar nosso aniversário, falei, depois da quarentena, né? Ela, não, mas é assim, eu e meu marido estamos de isolamento, vocês também estão, não tem problema. Eu falei, continua, né? Pensar que não tem problema, aí tá todo mundo de vida normal. Eu falei, o governo me paga para trabalhar de casa para eu não ir para aglomeração. Eu vou trazer aglomeração para dentro da minha casa? Pois é. Mas, gente, conversamos demais, tá muito bom. Mas vocês têm o que fazer. Eu também, como eu falei dos filhos alimentados, eu tenho que alimentar meus monstros aqui de casa. A Giovana tá me olhando com cara de ódio. A Giovana tá fazendo o quê? Ela tá estudando para fazer Enem de novo. Ah, ela quer fazer veterinária? Ela quer veterinária. Ela passou no vestibular em Uberaba para veterinária, só que a mensalidade lá é impagável. Eu falei, minha filha, sinto muito, você é filha de professor, funcionário público, não dá. Entre mensalidade, lugar para você morar, alimentação, transporte, não dá. Eu falei, fica mais um ano em casa estudando e tenta uma pública, porque particular não, muito caro. Nossa, eu vi um meme daquele. Você viu aquele cachorro, aquele jacaré que comeu o cachorro? Do Fred. Teve um jacaré que comeu um cachorro aí, né? Aí na internet. Aí tava vendo um meme lá, aí colocaram a resposta do jacaré. Pois é, chinês come cachorro todo dia, vocês não faz nada com o chinês. Agora eu como um cachorro, vocês querem fazer bolso de mim. Gente, mas eu vi demais assim. Nossa, mas eu fiquei com dó do cachorro também, tadinho. Fiquei com dó do cachorro. Não, peraí. Eu vou parar de gravar, aí eu conto o que o Berlim falou. Peraí.